Depois de uma novena com tantas meditações excelentes e profundas, no dia de São José, queremos apenas dizer uma palavra sobre o nosso patrono. Celebramos hoje, caríssimos irmãos, a festa de São José Operário. E ao celebrar essa festa, a Igreja conduz-nos ao recolhimento silencioso de Nazaré, onde resplandece uma santidade que não causa ruído, uma grandeza que não traz ostentação, uma autoridade que é exercida sem dureza, uma pureza sem orgulho, uma sabedoria sem vaidade e uma força que não exerce violência. São José é apresentado hoje sob o título de operário. A palavra não é a melhor das traduções para o termo latino, porque no nosso português é algo muito específico, muito particular. Mas a glória de São José não está apenas, ou não é limitada pelo labor de suas mãos como artesão, como artífice. O trabalho de São José é uma das expressões da sua vida e da sua pessoa, uma das facetas da sua alma, que é toda ordenada a Deus. Antes mesmo dele ser o modelo dos trabalhadores, do trabalhador cristão, São José é o modelo do homem justo. Antes de ser o exemplo de diligência para nós, ele é, sobretudo, o exemplo de santidade. E antes de nos ensinar como trabalhar, ensina-nos como viver diante de Deus, trabalhando, buscando a própria salvação da alma. Por isso, nesse dia, não contemplamos São José somente como artesão de Nazaré, mas como modelo universal de todas as virtudes. Modelo dado por Deus à Santa Igreja, às famílias, aos jovens, aos pais, aos solteiros, aos trabalhadores, aos sacerdotes, aos religiosos, aos pobres, aos aflitos e a todos os que desejam santificar-se no estado de vida em que a providência divina os colocou. O Evangelho resume a grandeza de São José com pouquíssimas palavras. Ele, José, diz a Escritura, era justo. Nesta palavra, justo, encerra-se um mundo de perfeições que encontramos em São José. Lembrando sempre que a palavra justo, justiça, na Sagrada Escritura significa santo, santidade. São José era de fato justo, porque sua alma estava reta, unida a Deus. Justo, porque obedecia sem resistir à vontade divina. Justo, porque amava aquele a quem obedecia. Amava, mas sem possuir o objeto amado, por exemplo, a Virgem Maria. Justo, porque governava sem tirania. Justo, porque silenciava sem indiferença. Justo, porque sofria sem murmurar. Aceitava os desígnios divinos sem exigir maiores explicações. A justiça de São José era aquela disposição profunda da alma que prefere perder tudo do que correr o risco de desagradar ao Senhor, porque não entendeu bem a mensagem. Prefere obedecer do que compreender. Prefere esconder-se do que aparecer. Prefere servir do que dominar. São José não recebeu a missão de falar, como por exemplo São João Batista, mas de guardar. Não foi chamado para anunciar, como fizeram os discípulos, mas para proteger o Messias. Não foi chamado para ser enviado às multidões, como foi o caso dos apóstolos, mas foi chamado para ser colocado junto ao berço, junto à casa, junto ao altar doméstico de Nazaré, junto àquele mistério que é o mais santo que já habitou na terra, Jesus e Maria. É ali, naquele pequeno altar, naquela pobreza, sem buscar os aplausos, nem reclamar direitos ou disputar honras, que ele mereceu a justificação
porque ele mereceu ser reconhecido e registrado com esse único epiteto, esse único qualificativo, o justo. De modo particular, São José é um modelo luminoso para todos nós, mas de modo muito específico para o homem chamado à vida familiar. Nele, o pai de família encontra uma escola completa de virtudes. O pai de família vê em São José alguém que não foi pai pela carne, mas pela missão. Não segundo a geração natural, mas segundo a autoridade confiada a ele pelo próprio Deus. E é justamente por isso que sua paternidade resplandece com singular pureza. Ele foi constituído chefe da Sagrada Família, o guarda de Jesus, o esposo de Maria, o protetor da casa de Nazaré. O pai cristão, portanto, deve olhar para São José como seu modelo perfeito e acabado de autoridade, que não domina de modo egoísta, mas busca servir de modo responsável. O verdadeiro chefe de família deve olhar para São José não como aquele que impõe os caprichos, os próprios caprichos, mas como aquele que guia segundo a vontade de Deus. O pai de família não é aquele que se faz temer pela aspereza, mas aquele que inspira respeito pelas virtudes que pratica. Não é aquele que vive para si, mas aquele que se sacrifica pelos que lhe foram confiados, os que estão sob o seu teto. São José foi providente. Não abandonou Maria nas incertezas, não deixou o menino Jesus exposto aos perigos, mas partiu para Belém, fugiu para o Egito, voltou para Nazaré, sempre atento à voz de Deus que para ele era dirigida de modo muito particular, sempre através de sonhos, porque o seu coração sempre estava vigiando. A sua providência não era uma inquietação mundana, pelo contrário, era uma prudência sobrenatural. Ele fazia exatamente o que devia fazer, confiando o restante à divina providência. São José foi um trabalhador honesto, modelo para o pai de família. Sustentou a Sagrada Família com simplicidade, com retidão, com dignidade. Nada nele havia de fraude, nada nele havia de ambição desordenada, preguiça ou avareza. O seu trabalho era honesto, porque sua alma era honesta. Suas mãos eram puras, porque seu coração era puro. Todo ele era honesto. Todo ele buscava fazer transparecer em sua vida a verdadeira santidade a que foi chamado, no estado de vida em que a divina providência o colocou. São José também foi justo. Em sua casa, a ordem nascia exatamente da virtude. De modo natural, nós deveríamos ver, aliás, de modo sobrenatural, deveríamos ver na casa de Nazaré a hierarquia seguinte: Jesus, porque é Deus; Maria, porque é a verdadeira mãe de Deus. Tudo que Jesus tem de humano recebeu de Maria. E por último, São José, que era o pai adotivo. Mas na ordem natural, e foi essa a ordem que Deus preferiu, foi colocado São José como cabeça daquela família. E em segundo lugar, Nossa Senhora como coração daquela casa. E só por último, o menino Jesus aparecia. Verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. Criança, jovem, adolescente, confiado, abandonado à proteção e aos cuidados de seu pai, São José. E apesar de tudo isso, São José foi humilde. Embora fosse da descendência de Davi, aceitou viver na obscuridade, na pobreza, na simplicidade. Embora de fato tivesse autoridade sobre a Sagrada Família, nunca procurou vanglória. Embora estivesse próximo de Jesus e Maria, sempre buscou permanecer escondido. O silêncio foi a sua nota característica. E por isso,
Ele é o nosso exemplo de humildade. Que os pais de família aprendam com São José a amar as suas casas, a proteger suas esposas, a formar seus filhos, a sustentar o lar com dignidade, a rezar por aqueles que lhes foram confiados, com confiança na divina providência e no Senhor, e a exercer a sua autoridade com mansidão, mas também com firmeza, e a compreender que a família não é o seu gueto, não é o seu feudo, mas a pequena igreja que ele edifica para Deus, e na qual Deus deve e quer reinar. São José, caríssimos irmãos, também é modelo admirável de virtude, especialmente da virtude da castidade. E no que diz respeito à castidade, é exemplo, sobretudo, para os homens. Para os pais de família, a castidade se traduz na fidelidade matrimonial. Para os solteiros, a castidade se traduz de modo particularíssimo pela castidade total da alma e do corpo, do pensamento e do coração. Pois no mundo em que vivemos, tão inclinado à impureza, à vaidade, aos sentidos, à desordem dos afetos, São José se levanta e a igreja o apresenta como um lírio puríssimo. A castidade de São José não foi fraqueza, nem timidez, não foi uma fuga da realidade, pelo contrário, foi força, foi domínio de si, foi amor ordenado à liberdade interior, foi consagração plena a Deus, traduzida na guarda do seu corpo, na guarda da honra de Nossa Senhora e da castidade e da virgindade de Nossa Senhora. Ele viveu junto à Virgem Imaculada com um coração inteiramente puro, guardou Maria sem jamais diminuir-lhe a virgindade, amou-a com amor castíssimo, verdadeiro, mas castíssimo, reverente, fiel, santo. Foi esposo verdadeiro, mas foi também homem perfeitamente dominado pela graça divina. Por isso, todos nós, particularmente o homem solteiro, deve ver em São José um guia seguro. A castidade, caríssimos irmãos, não é esterilidade da alma. Pelo contrário, é fecundidade espiritual. Não é negação do amor, é purificação do amor. Não é desprezo do corpo, mas sujeição do corpo e da alma a Deus nosso Senhor. A juventude precisa de São José. Os homens precisam de São José. Os que são solteiros devem olhar para São José e olhar para São José como uma vocação, um chamado a imitar-lhe. Aqueles que se dedicam à vida consagrada a Deus precisam ser devotos de São José. São José é o modelo perfeito e acabado de homem, perfeitamente homem, santo homem de Deus. São José ensina-nos a guardar os olhos, a disciplinar os nossos pensamentos, a fugir das más ocasiões, especialmente daquelas mais perigosas que nós já conhecemos e que tantas vezes nos arrastam ao confessionário. Nos ensina a cultivar o recolhimento, a amar a oração, a tratar todos com respeito, a não transformar ninguém em objeto, a não alimentar a paixão desordenada e a oferecer a Deus a integridade do nosso próprio coração. Se Deus não reina em nosso coração pela castidade, o nosso coração será dominado pelas paixões. A castidade de São José é como uma muralha para toda a alma. Quem se aproxima dele aprende a ser senhor de si mesmo, buscando dominar-se para ser melhor servo de Deus. São José também é modelo de sabedoria. Não da sabedoria ruidosa dos que discutem muito, dos que fazem, por exemplo, da internet o seu palco, ou usam pequenas plateias para impor suas posições e ideologias, mas aquela sabedoria que o mundo não pode dar, porque é dom de Deus, é uma inspiração divina. A sabedoria de São José aparece sobretudo em sua prontidão para obedecer. Ele é capaz de discernir entre os seus sonhos o que é fruto da sua imaginação, do seu subconsciente,
e do que é uma ordem divina expressa. E ele, simplesmente ao acordar, põe-se de pé e faz aquilo que Deus ordenou em sonhos. Só um santo poderia discernir assim o que é fantasia e o que é mensagem divina. São José levanta-se, age, cumpre, não exige garantias humanas, não pergunta o que será, não argumenta contra a vontade divina, não se perde em hesitações inúteis, apenas escuta, crê e obedece. Eis, caríssimos irmãos, a verdadeira sabedoria que nós devemos buscar, saber reconhecer a voz de Deus e segui-la. O mundo chama sábio aquele que sabe ganhar, aquele que sabe dominar, aquele que sabe persuadir, vencer disputas, alcançar posições, acumular cargos, vantagens. A igreja, porém, chama sábio aquele que sabe salvar a própria alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo se vier a perder a sua própria alma? São José foi, portanto, sábio porque ordenou toda a sua vida para Deus. Ele ensina a todos nós que a verdadeira sabedoria consiste exatamente em viver sob o olhar divino. Quantas almas seriam salvas se assim fizessem? Quantas palavras seriam evitadas? Quantos pecados seriam impedidos? Quantas famílias seriam preservadas? Quantas almas seriam santificadas se aprendêssemos a prudência silenciosa de São José? Caríssimos irmãos, para nós esta festa também traz uma nota filial e particular, pois São José não é apenas venerado como o patrono de toda a igreja, mas de modo muito particular como patrono do nosso oratório. Isso deve encher-nos de consolação, mas também de uma grande responsabilidade. Ter São José como patrono não é apenas trazer o seu nome na instituição, mas desejar ter o espírito de São José, os desejos de São José, as virtudes de São José, a vida de São José. Não basta honrá-lo na liturgia, é preciso deixar que ele se forme na nossa alma, nas nossas obras, nos nossos projetos, na nossa vida de comunidade. Se o nosso oratório traz o nome de São José, deve procurar refletir algo do seu patrono. Algo de Nazaré deve transparecer em nosso oratório. O amor a Jesus, a devoção à Santíssima Virgem Maria, a reverência pela Santa Igreja, a fidelidade à tradição, recolhimento, pureza, espírito de sacrifício, dignidade do culto divino, ordem, humildade e, sobretudo, perseverança, que nos garantirá o prêmio eterno. São José deve ser o guarda das nossas famílias, das famílias que são assistidas pelo nosso oratório, o protetor dos nossos jovens, o amparo dos pais, o mestre dos homens, o exemplo dos trabalhadores, o defensor da nossa pureza, o patrono de nossas obras materiais e espirituais. Ele deve ser o guardião silencioso do nosso altar, da nossa catequese, das nossas crianças, dos nossos coroinhos, dos nossos sacerdotes e fiéis e de todos aqueles que se aproximam desta casa santa de Deus para buscar a nosso Senhor. É sob o seu patrocínio que devemos pedir que o nosso oratório seja de fato uma casa de oração, uma escola de doutrina, um refúgio para as almas sedentas de Deus, um abrigo para as famílias que querem a doutrina católica tradicional, segura, um lugar de reverência, de penitência, ou seja, um lugar onde podemos levar verdadeira vida cristã. Que Ele nos alcance a graça de não trairmos a missão que recebemos. Que Ele nos preserve do espírito do mundo, da tibieza, da vaidade, da divisão, da superficialidade e da infidelidade. Que São José nos ensine a crescer como cresceu o menino Jesus em Nazaré. Sem ruído, sem orgulho, mas
sempre voltado ao Pai. Se quisermos honrar São José, imitemos as suas virtudes. E quando nossas forças faltarem, quando as provações pesarem, quando a fidelidade parecer difícil, recorramos ao nosso patrono. Ele conhece as fadigas da nossa vida, as preocupações de uma família, as incertezas do caminho, o peso da responsabilidade, o valor do silêncio e a paz de quem confia em Deus. Caríssimos irmãos, nesta festa de São José, elevemos os nossos olhos para este grande santo, nosso Pai comum, tão escondido na terra, quanto agora é glorioso no céu. Que Ele nos ensine a viver sem vaidade e sem murmuração, a obedecer sem demora, a amar sem impureza, a sofrer sem revolta, a trabalhar sem ambição e a governar sem orgulho, para que um dia possamos morrer na santa amizade de Deus. O último tema que nós meditamos na novena foi de São José como patrono da boa morte. Caríssimos irmãos, quando chegar essa hora verdadeira da nossa família, seja nossa, seja dos nossos parentes e amigos, devemos invocar São José como nosso patrono de modo especialíssimo, para que ele esteja junto de nós, para que a Santíssima Virgem nos cubra com seu manto, que nosso Senhor Jesus Cristo nos receba em sua grande misericórdia, e que, terminadas as provações dessa vida, possamos entrar no descanso eterno dos justos, onde reinaremos finalmente com São José e com Nossa Senhora diante de nosso Senhor para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.